Olá! Sabia que neste dia 19 de dezembro o filme Titanic completa 25 anos de lançamento? E Titanic é mais uma das obras-primas do cineasta James Cameron, um cara que simplesmente não se cansa de testar os limites da tecnologia no cinema. Ele ajudou a revolucionar os efeitos visuais no cinema pelo menos umas 4 vezes. E aproveitando o aniversário de Titanic, mais o lançamento de Avatar, O Caminho da Água, o vídeo de hoje é o top 10 do cineasta. Ou melhor, top 9. Todos os 9 filmes dirigidos por James Cameron, do pior ao melhor, na minha opinião. E agora, como é fazer um ranking de um cineasta assim tão inovador? Em que posição está Titanic? E em que posição está Avatar, O Caminho da Água? Júnior Guimarães, tomada 1. Para este ranking maravilhoso, 2 observações. Primeiro, como James Cameron é um artista multiprofissional, esse ranking só vai considerar filmes que ele dirigiu, que são 9 no total. Por isso, estará fora dessa lista o filme Rambo 2, A Missão, que ele escreveu, mas não dirigiu. E a segunda observação é que é uma lista crescente em qualidade, conforme a minha opinião, a minha experiência pessoal com os filmes. Portanto, se o seu ranking for diferente, se seu primeiro lugar for outro filme, não tem problema nenhum, super normal. Coloca aqui embaixo o seu próprio top 9 e está tudo conversado. Beleza? E confesso que foi difícil fazer esse ranking, porque o nível, o patamar de James Cameron é muito alto e fica difícil deixar qualquer um filme dele em uma posição tão baixa. Com exceção de um, que é... Nono lugar, Piranha 2, Assassinas Voadoras. Dá para acreditar que esse terror trash foi feito pelo mesmo criador de Avatar? Calma, essa foi a estreia de James Cameron na direção. Uma estreia que já mostra, mesmo que de leve, a sua paixão pela exploração marinha. Porém, o nível de produção é baixíssimo, com a típica nudez apelativa da época e ataques aéreos de piranhas que causam mais risos do que sustos. Ainda assim, Cameron fez o que pôde com a grana que tinha. Só que houve tanta interferência do estúdio que ele próprio nem considera Piranha 2 como seu primeiro filme de verdade. Oitavo lugar, True Lies. Essa comédia de ação protagonizada por Arnold Schwarzenegger foi uma espécie de exercício. Serviu mais para o cineasta bater o ponto em Hollywood durante o intervalo entre 2 grandes produções. Mas é bem legal perceber o quanto Cameron transpira ambição mesmo em projetos menos ambiciosos. E True Lies é muito divertido. Quando a ação dá as caras, ela é bem feita, frenética e muito aloprada. Aliás, só o striptease de Jamie Lee Curtis e a cena de Arnold Schwarzenegger dentro de um caça no final já valem a sessão. Sétimo lugar, O Segredo do Abismo. Primeiro projeto do diretor com orçamento superior a 50 milhões de dólares, O Segredo do Abismo também foi o primeiro no cinema em outra coisa: os efeitos visuais revolucionários. A cena de um tentáculo feito de água que se transforma no rosto dos tripulantes de um submarino foi um marco. Uma tecnologia nunca vista antes, mas não é só isso. O filme é uma história submarina que parece uma aventura espacial, unindo claustrofobia e encantamento pelo desconhecido. Uma obra subestimada que merece ser redescoberta. Sexto lugar, Avatar. Muita gente reclama de Avatar pela semelhança com outras obras com a temática de revolta contra colonizadores, sobretudo Pocahontas. E sim, é uma obra com alguns dos mais manjados clichês hollywoodianos. Mas uma coisa ninguém pode negar: James Cameron tem talento e imaginação de sobra para construir novos mundos. E com o planeta Pandora e a civilização Na'vi, ele reafirmou o potencial da computação gráfica para contar uma grande história.
e, de quebra, consolidou de vez a cultura do cinema 3D, coisa que ele faz como ninguém. Quinto lugar, Avatar: O Caminho da Água. Simplesmente a melhor experiência 3D de todos os tempos. Nenhum outro filme faz um contato tão imersivo com o espectador quanto Avatar: O Caminho da Água. Essa água, os pequenos animais bioluminescentes, os gigantes, a conexão dos personagens com a natureza de Pandora, tudo é muito encantador e essa admiração é amplificada pelo 3D. A trama está mais simples e mais contemplativa que o primeiro filme. Já a ação está mais brutal e pesada, com uma apoteose emocionante no final. 3 horas que passam num piscar de olhos. Quarto lugar, Titanic. O naufrágio mais famoso do século XX virou objeto de obsessão de Cameron. Ele, inclusive, desceu o oceano em um submarino para ver o transatlântico afundado com os próprios olhos. Com 200 milhões de dólares em mãos, ele realizou um dos maiores épicos românticos de todos os tempos. Titanic é tão bonito, tão bem narrado e tão holisticamente bem feito que é difícil não se apaixonar pelo amor de Jack e Rose e não se comover com a tragédia acontecendo aos poucos. Tudo ao som da inesquecível trilha de James Horner. Terceiro lugar, O Exterminador do Futuro. 6 milhões de dólares, vários talentos reunidos e a vontade de contar uma trama que envolve o fim do mundo, viagem no tempo e uma perseguição implacável. Assim nasceu O Exterminador do Futuro, a obra que deu estrelato não só a Cameron, mas também a outro artista, o supervisor de efeitos visuais Stan Winston, o cara que criou o esqueleto metálico que entrou para a história. E o androide assassino de Arnold Schwarzenegger se tornou um dos maiores vilões da ficção científica. Que proeza para um pequeno filme, não é? 12th May, Thursday. What year? Segundo lugar, Aliens: O Resgate. Fazer uma continuação de Alien, o Oitavo Passageiro, que fosse tão boa quanto a original, parecia impossível. Mas impossível é uma palavra que não existe para James Cameron. Ao migrar o gênero da franquia do terror para a ação, ele acabou criando outro clássico, como eu já disse na crítica do filme aqui no canal. Aliens: O Resgate ainda preserva elementos do terror, mas agora com ênfase na adrenalina do combate às criaturas espaciais. E de quebra, a Tenente Ripley se tornou a heroína definitiva do cinema de ação. Primeiro lugar, O Exterminador do Futuro 2. Bicampeão de listas do Tomada 1, O Exterminador do Futuro 2 mudou o cinema para sempre. Uma sequência coerente com os eventos do filme anterior, personagens ainda mais elaborados, cenas de ação fenomenais e um androide todo feito em metal líquido. O cineasta esperou anos para a tecnologia do cinema evoluir e alcançar sua visão, e juntou essa ambição com a sua criatividade e habilidade de contar uma história eletrizante e emocionante. Como eu já disse uma vez, é a melhor continuação já feita, e também o melhor filme de ação já feito e, claro, o melhor filme da carreira de James Cameron. Come with me if you want to live. Agora é sua vez. Deixa aqui nos comentários o que você achou do meu top 10, que posição você trocaria de lugar. Já falei uma vez, discordar é normal, diversidade é isso. Gostou do vídeo? Então aperta no like aqui embaixo, compartilha com os amigos, com a família, nas redes sociais e com outros fãs desse grande cineasta. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos e nenhum dos nossos outros rankings também. No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo. Tchau!